Olá, meu nome é Aline e junto com o meu grupo, que é composto por Antônio Felipe, Fábio Leandro, Thomas Vieira e Iago de Jesus, vamos apresentar um resumo sobre o artigo Biomassa e Energia de José Goldenberg, da USP. Esse é um vídeo para a disciplina de Resíduos da Produção de Biocombustíveis com o professor Ulisses Nascimento. No século XX, a produção de energia ela foi dominada pelos combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, e ainda no século XXI ela representava ainda cerca de 80%. Além disso, nós podemos citar a energia nuclear, com cerca de 6%, e as fontes renováveis, com cerca de 13,6%. Dentre as fontes renováveis, nós podemos citar a biomassa tradicional e moderna, a solar, eólica, geotérmica e pequenas centrais hidroelétricas. A biomassa tradicional era aquela utilizada de forma primitiva, quando as populações elas derrubavam a árvore para aquecer ambientes ou até para cozinhar. Já a forma moderna, ela era exatamente quando faziam a produção de energia, gerava energia elétrica ou até mesmo etanol. Em 1850, a biomassa ela representava 85% do consumo mundial de energia e era praticamente a única forma de energia usada pelo homem. Mas com a Revolução Industrial, que se iniciou o uso de máquinas a vapor, o, a demanda por carvão aumentou bastante. Então, no fim do século XIX, ele teve um aumento de cerca de 50%. E aí, daí para frente, o petróleo e o gás se tornaram dominantes por duas razões. Uma porque o petróleo e o gás eram mais fáceis de serem transportados, e a outra era porque a biomassa ela não era uma fonte muito sustentável. E é aí que entra a biomassa moderna, que cresceu muito nas últimas décadas e suas projeções futuras têm ótimos indicadores. Bom, me chamo Fábio e vim falar brevemente sobre a biomassa moderna. A biomassa é utilizada desde os tempos antigos como fonte de energia das sociedades que não apoiam-se em produção sustentável. No caso, a biomassa tradicional, né? Ela não tinha uma produção sustentável, era feita de forma rústica e não tinha nenhum tipo de reutilidade com a matéria orgânica. Já a biomassa moderna existe sim com a ajuda e o recurso da tecnologia. Bom, o uso da biomassa moderna teve no início do século XX como pioneiro o programa do álcool no Brasil e a prática do reflorestamento para a produção de madeira. Então, assim, o que seria então a biomassa moderna? Na verdade, são tecnologias avançadas de conversão de biomassa em eletricidade e uso de biocombustíveis. Trouxe alguns exemplos, como o etanol e o biodiesel, a madeira do reflorestamento e o bagaço da cana-de-açúcar. Também dentre outras fontes, desde que utilizadas de maneira sustentável, utilizadas em processo tecnológico avançados e eficientes. No Brasil, a biomassa moderna é utilizada em diversos setores da economia, porém há potenciais a serem desenvolvidos, seja através da melhoria dos processos atuais ou pelo desenvolvimento de novos usos. É possível afirmar que a biomassa moderna é uma das melhores alternativas energéticas para o futuro, por se tratar de uma fonte de energia limpa e renovável, não é poluente e acesso fácil, não dependendo de recursos de natureza para sua formação, além de baixo custo e densidade energética. Quando ele fala ali de baixo custo, ele está realmente falando relacionado a capital. Então você não precisa gastar muito para que tenha uma boa produção, para que tenha uma larga produção em escala. Bom, aqui tem uma ilustração de como é feito a geração de energia elétrica, no caso, a aplicação da biomassa moderna. Meu nome é Thomas Vieira Santana e eu vou estar apresentando um pouquinho sobre o futuro da biomassa moderna. Bom, a biomassa moderna tem um grande potencial para ser uma das principais fontes de energia na matriz energética mundial no futuro, à medida que as fontes fósseis vão se esgotando. Segundo o autor, de toda a energia luminosa que incide a superfície da Terra, correspondente aí a cerca de 100 mil terawatts, somente 4.000
atingem a superfície cultivável, que corresponde a cerca de 1,5 bilhões de hectares, ou seja, somente 4.000 terawatts atingem a superfície de onde é possível plantar e obter a biomassa. E se fosse feita uma estimativa rápida de um aproveitamento de 1% dessa energia, teríamos aí algo em torno de 40 terawatts, que seria suficiente para suprir em 3 vezes a demanda energética mundial atual, que é de 14 terawatts. Em 2003 foi feito um levantamento de que a partir da biomassa, a humanidade extrai cerca de 0,17 gigawatts. Ou seja, o seu potencial energético máximo ainda não foi atingido. Então, a humanidade, de modo geral, tem um grande caminho a percorrer para conseguir atingir esse máximo potencial. Só que para conseguir manter o uso dessas soluções energéticas, é preciso que haja investimento de capital. E, além disso, um tema que é muito pertinente, muito discutido na atualidade, é a competição que esse fim energético da biomassa pode vir a ter com a produção de alimentos. E essa discussão depende do contexto local, só que a gente pode pensar em dois cenários possíveis, né, em que o uso da biomassa é viável. Quando o local tem recursos suficientes para sustentar a produção de ambos, ou seja, a produção de alimentos e a obtenção de energia a partir da biomassa, e quando pode-se usar de uma forma complementar, quando os resíduos da produção de alimentos, da produção, do processamento, enfim, podem ser utilizados para a geração de energia. E um cenário onde o aproveitamento energético da biomassa não é viável é quando se deixa de produzir esses alimentos para plantar as culturas energéticas, chamadas culturas energéticas, né, que são culturas de rápido crescimento que são já direcionadas para a produção de, enfim, energia. E o caso ele fica ainda mais grave se essa energia não retorna para a população local, ou seja, se ela é exportada. Um caso que a gente pode ver isso, que seria possível, seria no estado de São Paulo, com a plantação de cana, porém isso não acontece porque a cana é plantada em regiões de pastagens degradadas, ou seja, não é uma região que está sendo alimentada, não está sendo usada para a produção de alimentos. Só que um caso que aconteceu no México, em 2007, foi que o preço do milho aumentou consideravelmente, e isso ocorreu em parte pelo aumento da demanda desse cultivo pelos Estados Unidos, que comprava o milho para a produção de etanol. E como o milho ele é um alimento básico da gastronomia mexicana e da cultura do país, houve diversos protestos e manifestações na região na época. Bom, para solucionar esse problema, são apontadas diversas áreas de estudo para aumentar a eficiência do aproveitamento energético da biomassa. E esses diversos estudos são apontados no quadro 1 do artigo, e nós também trazemos esse quadro nessa apresentação. E um exemplo de como esses avanços em pesquisa podem aumentar significativamente é que as áreas usadas para o plantio de cereal entre 1950 e 1999 cresceram em cerca de 17%. Só nesse aumento, a gente já espera que haja um aumento mínimo ou igual de produtividade de 17%. Porém, a produtividade da safra cresceu 183%. Isso se deve graças aos avanços em pesquisas de genética, de melhor aproveitamento do solo, de nutrientes e água e de redução de gargalos na produção, ou seja, de gargalos técnicos. Eu falo sobre o quadro 1 de pesquisa para melhorar a produção de biocombustíveis de celulose, sobre o desenvolvimento da matéria-prima. O objetivo é desenvolver alta produtividade, baixo custo e safras energéticas sustentáveis. Atualmente, a matéria-prima de biomassa ela é retirada de plantas da natureza. E métodos modernos de seleção e engenharia molecular deveriam ser capazes de melhorar enormemente a produtividade da biomassa, resistência a doenças e secas e outras características desejadas. Questões científicas. Quais genes controlam os vários aspectos da composição e síntese de polissacarídeos? Objetivo: fazer produtos modificados para facilitar a quebra da lignocelulosa em açúcares simples. No estado atual, a lignina ela atrapalha, em grandes quantidades, atrapalha a hidrólise dos polissacarídeos. Então, desenvolver métodos de pré-tratamento e enzimas e comunidades de micróbios irão ajudar a melhorar essa hidrólise desses polissacarídeos. Questão científica: pode a composição de várias ligninas ser alterada para produzir plantas robustas que possam facilmente ser decompostas de modo que a maioria dos polissacarídeos possam ser acessíveis à hidrólise? E agora sobre desconstrução. Objetivo: desenvolver métodos de pré-tratamento da matéria-prima de alta eficiência. Estado atual: os atuais métodos de pré-tratamento são de alto custo e consomem muita energia. Questões científicas: como pode ser feito o aumento da despolimerização enzimática e com maior compatibilidade com as enzimas e micróbios utilizados. Objetivo 2: identificar enzimas mais eficientes para a despolimerização.
A estado atual, a eficácia e o custo das enzimas são os maiores custos na produção de etanol à base de celulose. Questões científicas. Podemos melhorar significativamente as atividades enzimáticas, com menor inibição do produto? Objetivo 3. Desenvolver comunidades microbióticas para a degradação de lignocelulose. No estado atual, as comunidades de micróbios e seu papel de decomposição da biomassa não são ainda bem compreendidos, então necessita de mais estudos e pesquisas sobre as comunidades micróbios e seu papel. Questões científicas. Desenvolver comunidades microbióticas para a degradação da lignocelulose, especialmente, para fazer essa quebra. Agora sobre a produção dos biocombustíveis. Melhorar a produção do etanol. Atualmente, os micro-organismos existentes são incompatíveis com os pré-tratamentos atuais. E questões científicas. Podemos desenvolver organismos fermentadores que tolerem baixo pH ou outras condições de processo? Estado atual. Os atuais organismos não são compatíveis com os altos níveis, maiores que 15% de produção de etanol. Podemos entender e melhorar a tolerância de um organismo ao combustível que produz? E o objetivo: desenvolver micro-organismos para produzir melhores combustíveis em transportes. O estado atual. A produção de etanol através da fermentação é baseada em uma tecnologia antiga que já existe há 5.000 anos. Questões científicas. O butanol e o hidrocarboneto mais pesados possuem maior densidade de energia e eficiência e não absorvem nem se misturam com água. Organismos podem ser desenvolvidos para produzir esses tipos de combustível de transporte mais desejados. Então, esse quadro ele visa melhores maneiras de se produzir, se desenvolver o combustível, que pode ser visto aí na tabela. Olá, eu me chamo Antônio Felipe e vou falar um pouco sobre o futuro da biomassa no Brasil. De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2019, o país apresenta uma oferta interna de energia de 289 milhões de toneladas equivalentes de petróleo TEMP, medida que equivale a 7 barris de petróleo distribuídas em 45,25% de ofertas de energia renovável e os outros 54,8% em não renováveis. Entre as renováveis, a biomassa corresponde a 17,5% de toda a oferta disponível. A biomassa no Brasil vem sendo utilizada cada vez mais, principalmente por conta da sua alta eficiência, a sua disponibilidade, tanto no aspecto sustentável, pelo fato de ter menores emissões de carbono na atmosfera, quanto por ser uma fonte renovável. O Brasil, que é um país muito rico em água e sol, é beneficiado neste cenário, pois tem as condições climáticas ideais para a produção de biomassa de lenha replantada, que no caso é uma das principais biomassas do Brasil em uso como fonte de energia. Eu vou falar também um pouco sobre as características do território brasileiro que proporciona a melhor implementação do uso de biomassas. O Brasil, por ser um país que tem diversas características, coloca uma vantagem na sua produção de biomassa florestal. A variedade de solo, os climas, as grandes áreas também que são facilitadoras de criação e manutenção das florestas destinadas à produção de biomassa de maneira sustentável e renovável. Ou seja, o Brasil, por ser um país muito diversificado na sua flora, proporciona também pelo clima, pelo custo-benefício, pela sustentabilidade e também por cultivo na nossa terra, proporciona esse destaque mundial, esse destaque internacional no uso de biomassas. Atualmente, a indústria de biocombustíveis ela é baseada essencialmente na produção de etanol através da fermentação de açúcares ou amidos e da produção de biodiesel derivado de óleos vegetais. Além disso, também podemos citar o uso de materiais de biomassa de lignocelulose, que possui até um maior potencial para eficiência em conversão de biocombustíveis, produção em larga escala de biocombustíveis sustentáveis por meio de plantas perenes e a produção de etanol a partir de matéria-prima celulósica. Dessa forma, o futuro da produção de biocombustíveis ela prevê melhoras na matéria-prima e na conversão dela mesma em biocombustíveis, seja ela através das biorrefinarias, mexendo nos seus processos, ciência e tecnologia principalmente, processos microbiais anaeróbios e aeróbios, materiais celulósicos, pesquisa
e cultivo de algas. Então esse foi o nosso resumo e muito obrigado pela atenção.